estamos desenvolvendo um projeto com o tema Memórias da História do IFB Campo Santa Rita, depoimentos de estudantes das turmas pioneiras de 2016. Estamos hoje a entrevistar o nosso aluno egresso, nosso Cássio Thiago Inocêncio da Silva. Eu nasci em 2001, dia 22 de maio de 2001. Nasci na maternidade Flávio Ribeiro. Assim, meus pais, eles trabalhavam muito, desde quando eu era pequeno, que eles saíam pela manhã, no período da manhã bem cedo, e só chegavam no período da noite. O que fazia que eu ficasse muito com os meus avós. E foram se passando os anos, foram se passando os tempos, até que chegou uma fase da minha vida que meus avós disseram que não teria tanta lógica meus pais sempre me levarem no período da noite para casa, pois como eu ficava muito com meus avós, eles acharam assim um pouco ilógico meus pais só me levarem para casa no período da noite. Aí conversaram com meus pais e foi decidido que eu ficaria morando com meus avós. Aí foi se passando o tempo, fui me acostumando a morar com meus avós, até que fiquei lá de uma vez. Eles até tentaram me puxar de volta para casa, mas foi uma tentativa falha. Meus pais, quando eu era mais novo, até pensaram em assim, me dar um irmão ou uma irmã. Mas foi se passando o tempo, eles também não se atentaram mais a isso e não quiseram mais. As brincadeiras era mais assim, jogar bola no meio da rua com meus primos, brincadeira mais daquelas, como a gente pode dizer, mais antigas, né? De esconde-esconde, normal, até que fui ficando mais velho, aí os primos foram comprando os videogames, até que eu comecei a perturbar a minha família para comprar um videogame para mim. A partir do momento que compraram um videogame para mim, a rua já não foi mais vista e eu passei a só brincar dentro de casa. Aí sempre diariamente, normalmente diariamente ou só no final de semana, meus primos iam à minha casa e a gente ficava jogando em casa mesmo. Uma que é marcante, que é engraçado, que a gente sempre comenta, é que assim, eu nunca gostava de perder. Nunca gostava de perder e sempre ficava com aquela revolta quando perdia. A gente sempre jogava futebol e o senhor sabe, né? Quando a gente perde, não gosta muito de perder. Aí, certo dia, foi justamente em 2010, naquele período de Copa do Mundo, entre junho e julho, por ali, aí a bola da Copa de 2010 era a famosa Jabulani, a bola das curvas impossíveis. Meu pai me presenteou na época com uma Jabulani. Aí, tal dia que a gente estava jogando em casa, eu perdi uma partida e fiquei calado. Todo mundo não falou nada, porém estranharam, né? Que eu não tinha dito nada, não tinha ficado revoltado, tudinho. Fui lá no quintal, peguei a bola. Meu quarto, na minha casa antiga, tinha uma divisória do meu quarto para o quarto da minha avó. Tinha um corredorzinho assim e tinha divisória. Meu quarto era aqui, na direita, e o quarto da minha avó na esquerda. Aí tinha a sala, que era grande, e tinha a segunda sala também, e na segunda sala dava a entrada para o quintal. Entrei na segunda sala, ajeitei a bola, chutei. A bola passou pela sala, fez a curva impossível e entrou perfeitamente pela porta do meu quarto. Bateu na cara do meu primo, que tinha justamente ganho de mim. Assim, eu tive poucas instituições ao longo da minha vida. A minha primeira experiência com a escola foi na escola a qual minha mãe trabalhava, que é uma escola a qual minha prima é dona, e minha mãe, hoje em dia, ela é coordenadora. Na época em que eu estudava lá, ela era professora. Aí eu, nesse período da minha infância, do maternal até o quinto ano, estudei lá.
Após essa saída de lá, que lá até então, na época que eu estudava lá, só funcionava até o quinto ano. Agora, minha prima está implementando algumas séries mais avançadas. Hoje em dia está no sétimo ano com planos para expandir para o oitavo e quem sabe até para o nono ano. Tenho diversos amigos daquela época que até hoje são bem próximos e a gente conversa até hoje. Alguns que ainda hoje trabalham lá. Uma delas é a tia Amanda, que é esposa do meu primo, e foi a minha professora no primeiro ano, e minha formatura do ABC foi com ela, minha professora. Então, vendo as fotos ultimamente que eu resgatei do álbum, vi que ela estava presente lá e mandei para ela para recordar esses momentos. Nos primeiros anos da escola, assim, eu ia muito para brincar, mas uma coisa que eu sempre tive e até hoje tenho é o espelho do meu avô. E quando eu fui crescendo, assim, não tão novo assim, na formatura da UEC, que eu estava bem mais novo, acho que eu tinha 5, 6 anos na época, mas a partir do momento que eu fui passando as séries, acho que para o quarto, quinto ano, que a gente vai se situando mais do que a vida, não tanto quanto hoje, mas a gente vai começando a entender o que são os estudos para nós, o que representam os estudos para nós e quais as decisões a gente vai tomar para seguir um caminho na vida. Esse espelho que eu sempre tive ao meu avô foi muito importante para mim, pois eu desde pequeno decidi que eu queria seguir seus passos. Até então, como eu era muito novo e não tinha tanto conhecimento do que eu deveria fazer para seguir de fato os passos dele, eu não sabia o que fazer. Com o passar dos anos, eu fui vendo o que é que eu tinha que fazer. Teria de fazer o curso de Direito, prestar concurso, e ele que não me induziu, me impôs a seguir essas áreas, mas eu que sempre tive esse norte por causa dele. No IF em Santa Rita em si, eu não tinha conhecimento, pois até então eu só ouvia falar no de Jaguaribe, que meu primo 3 anos antes, ele tentou fazer a prova do IFPB, porém sem sucesso. E eu vi que era uma instituição federal que tinha um renome, tinha um suporte e um nível acadêmico muito acima da média para o aluno do ensino médio. E todos esses atrativos fizeram com que eu tivesse essa vontade de fazer parte do IF. A escolha do curso se deu muito devido a justamente ao que eu disse anteriormente. Pelo fato de gostar muito de tecnologia e também ter essa influência dos videogames, eu fiquei muito, como eu poderia dizer, focado e tornei essa área da tecnologia como um hobby meu, como um atrativo, e achei essa área muito interessante. Quando eu decidi fazer a prova do IF em 2015, eu fui ver os cursos que o IF disponibilizava e um deles era o de informática. Quando eu vi que tinha um curso de informática, eu juntei o útil ao agradável e também pelo fato de ser em Santa Rita, eu decidi optar por informática. Na época do Daniel Comboni, foi, apesar de ser uma estrutura não tão boa quanto essa que estamos vendo aqui, mas foi muito marcante para mim, pois lá eu creio que meus amigos também tiveram várias experiências boas, inclusive nos dias de curso técnico, no qual a gente ficava lá no período da tarde, a gente ia para o restaurante popular várias vezes e nos dias de chuva era aquela velha luta, né? Porque ali de lado, na área da feira, sempre ficava alagado e sempre era uma guerra para poder ir almoçar. Aí ali foi assim
uma experiência de vida marcante, pois como eu era uma pessoa mais retraída e muito caseira, não saía tanto, e ainda mais depois que disso tudo que eu ganhei videogame, tudinho, eu fiquei mais preso dentro de casa. O IF, por estar retratado num campus provisório, lá em Tibiri, me trouxeram várias experiências, não só acadêmicas, mas também de vida. Então foi uma fase muito marcante para mim. Já quando passamos para o prédio onde se situa o antigo CAIC, para mim foi muito bom, pois era próximo à minha casa. E a estrutura lá era maior, as salas, tinha um espaço maior, tinha a quadra, a qual a gente, lá no Daniel Comboni, a gente sempre ficava, não, a gente vai jogar quando, vai fazer educação física quando, no campo, não sei o quê. Mas só que tinha vezes que o campo estava com a grama alta, tinha buraco, tudinho, o que não aconteceu na quadra, que lá no prédio onde ficava o Kaique, a gente tinha quadra e ficou bem melhor para a gente fazer as atividades físicas. E quanto também à estrutura que estava presente nessa época, foi bem melhor, pois a maioria das salas eram climatizadas, o que na época do Daniel Comboni, lá a estrutura era meio escassa. As salas eram climatizadas, porém era bem mais quente, as salas eram bem mais quentes. E o que não ocorreu no prédio do Kaique. O que mudou na minha vida foi ter um novo norte acadêmico e daí para frente eu comecei a ter uma nova visão de mundo, pois o IF não me formou apenas como um técnico em informática, mas também me formou como um homem. Vários ensinamentos que eu tive ao longo do tempo com os professores e também com a vivência com os alunos, coordenação, direção, foram fulcrais para que eu tivesse um novo entendimento de mundo. Todo o suporte, todo o auxílio que foi dado para mim por meio do IF foi de uma maneira esplendorosa, pois eles me deram várias oportunidades, como eventos como o Cresça com o Google, que foi um evento que na época não se falava tanto, mas hoje em dia é bem mais abrangente essa área, que é a área do marketing digital, mas naquela época o IF já foi visionário de trazer isso para a gente e nos colocar a meio desse conhecimento do marketing digital, que hoje é uma área que forma pessoas, é uma área que hoje em dia está em alta no mercado. E naquela época eles já foram visionários para nos implementar isso. Além disso, foram vários outros eventos, alguns os quais eu não participei, e até hoje também me arrependo disso, pois o IF foi muito, como eu poderia dizer, foi até uma mãe, um pai, como eu poderia dizer assim, de dar oportunidades ao aluno. E o quanto você puder aproveitar de oportunidades que o IF der, o tanto de oportunidades que você venha a abraçar com o IF, é muito importante para a sua carreira acadêmica e profissional. Era muito boa. Para mim foi muito marcante no IFPB, pois eu pude acrescentar muito ao meu conhecimento. As aulas eram bastante didáticas e quando você começa como eu poderia dizer, a ter uma relação interpessoal, não só de aluno e professor, mas também fazer amizade com o corpo docente, isso daí se torna bem mais fácil. E eu agradeço por, ao longo dessa minha trajetória no IF, ter um corpo docente muito bom e que abraçava os alunos e sempre tentava
dar o seu melhor para que o aluno aprendesse. Essa parte talvez seja um pouco difícil, pois não lembro assim de tantos pontos negativos assim no IF, na minha trajetória durante ele. Mas eu acho que foi mais no terceiro ano. Não pelo fato do ensino estar pesado em si, mas por ser um ano de Enem, ano de conclusão, a gente já pensando no TCC, no trabalho de conclusão de curso, ou quem fez o estágio, já pensando onde iria estagiar, essas coisas tudinho, pensando também no Enem, foi um ano pesado não em questão de ensino, mas questão psicológica. E para mim, eu acho que só nas segundas-feiras de 2018 que foi pesado para mim nesse período assim do IF, pois era um dia que eu tinha aula na faculdade, no IF, dia de curso técnico, cursinho à tarde e à noite eu ia para o Prisma. Então eu ficava bem exausto nesses dias. Gostava bastante das suas aulas, no tocante à geografia, que a gente falava sobre, desde o primeiro ano, quando a gente falava sobre plano cartesiano, puxava também a geopolítica, achava muito legal as aulas de matemática com Rona Epson, as aulas de português com Gilda, no primeiro ano, e a partir do segundo, as aulas de física com Gustavo Assad e posteriormente Kelder, Gustavo de Campina Grande, foram aulas muito boas. As aulas de história também eram muito legais, muito boas mesmo. Eu acho que em relação às aulas em si, eu não tenho nada do que reclamar. As aulas do curso eram também esplendorosas, principalmente com José Alves e Cassimiro, que no segundo ano, eles que praticamente deram conta de tudo no segundo ano da gente, do curso técnico, eram dividindo as disciplinas, eram 4 disciplinas no segundo ano e eles ficavam revezando um e outro. A turma foi maravilhosa. Quando eu ingressei ao IF, eu fazia parte do primeiro ano B, até que houve uma mudança e eu parti para o primeiro ano A. Lá eu comecei meio tímido, até hoje sou assim, meio tímido, mas com o passar dos dias fui fazendo amizade com o pessoal, ficando mais próximo e até hoje são amigos que eu levo para a vida. Até hoje tenho contato, com a grande maioria tenho contato e vejo que são pessoas que não fizeram parte apenas do IF no meu dia a dia acadêmico durante esses 3 anos de curso e de ensino médio, mas são pessoas com quem eu quero manter uma amizade longeva. Assim, eu era muito aleatório, fazia amizade com todo mundo, mas tinha assim as pessoas com quem eu mais tinha proximidade. Dessas pessoas que eu tinha mais proximidade eram durante o curso, no período do curso técnico, nos dias de curso, eu ficava bem mais próximo de pessoas como Jadson, Alexandre, Douglas, Alisson, que eram as pessoas da sala com quem eu tinha mais proximidade nos dias de curso técnico. Nos dias normais de aula, eu sempre ficava com pessoas como Aristarco Júnior, Ian Olegário, Daniel, pessoal que eu tinha mais amizade não só dentro do IF, mas também fora dele. A gente fez uma amizade muito boa, não só dentro da instituição, mas também fora.
a nossa turma de informática sempre tinha aquele negocinho, né? Ah, meio ambiente viaja mais, não sei o quê. Ah, meio ambiente é só boquinha, estuda menos e tal. Mas não era bem assim. Cada curso tinha sua dificuldade. Cada curso tinha seu prontuário a fazer. Então, se, como na época tinha essa meio que a rixa pelo fato de meio ambiente viajar mais, mas eles tinham motivos plausíveis para isso. Pelo fato de informática ser um curso, então eles é um curso meio ambiente pelo fato de ser um curso mais ambiental, tratando do meio ambiente, pelo nome já diz, eles focam muito na área externa. Então eles têm que ver como está o ambiente, que difere de informática. Que informática é mais ligado a computadores e um ambiente fechado, isolado. Então, por esse motivo, pode ser um fator determinante para não termos tantas viagens técnicas. Porém, as aulas dentro de sala foram muito boas e isso daí levou a termos muitas oficinas. Vários sábados letivos eram muito ligados à informática e, sei lá, de 10 cursos que tinham no sábado letivo, 7, 8 eram de informática. Então, era um curso muito abrangente para se fazer atividades em locais fechados. Era bem propício a isso. Meu último dia, não lembro muito bem. Lembro das últimas semanas, que foi pós-ENEM, aí já fica aquele clima mais ameno, mais tranquilo. Ainda não, pelo fato de ser posterior a isso, a gente só quer descansar, né? Pois é um ano de peso psicológico enorme. Aí a gente só quer se divertir um pouco e tal, tranquilizar a mente e não tem aquela ansiedade para saber qual curso a gente vai fazer no ano posterior. Então, nessas últimas semanas que eu tive no IF, foi assim, só praticamente para rever os amigos, para deixar aquele gostinho de saudade, de terminou e vamos ver como é que vai ser daqui para frente. E assim, a gente ficou, assim, como eu poderia dizer, eu pelo menos no caso na época já estava passado já, então eu já estava despreocupado, assim como vários amigos meus na época estavam despreocupados e a gente só ia para praticamente cumprir a carga horária, finalizar as aulas e rever o pessoal mesmo. Quando acabou o IF, eu sempre pensava em, de fato, cursar direito, como eu disse anteriormente. Mas nesse primeiro Enem que eu fiz, não foi possível. Não atingi uma pontuação suficiente para isso. E quando a gente sai do ensino médio para ingressar no ensino superior, quando a gente não consegue o que de fato quer, o que de fato a gente sonhava, a gente fica meio perdido da vida. A gente fica sem saber o que fazer, qual norte tomar, quais caminhos a gente vai trilhar dali por diante. E eu acabei indo para um curso ao qual eu não desejava, mas assim, pela família dizer, não, vai para tu não ter um ano perdido, sem estudos, não sei o quê, acabei indo. Só que eu fiz novamente o Enem nesse ano de 2019 e foi no ano que eu entrei para a administração. Ali eu estava dando uma melhorada, porém ainda não era o que eu queria. Fiquei, digamos assim, uns 3 anos com a cabeça meio perdida até fazer o que de fato eu queria. Influenciou, pois pelo fato não só de ser o IF, mas ser situado em Santa Rita,
Foi muito bom para mim, pois eu podia realizar esse sonho, essa vontade que eu tive, pois pelo fato de eu conhecer o IF já 3 anos antes de ingressar à instituição, eu já ficava idealizando como seria o meu percurso nesse período que eu cursasse no IF. Eu já ficava idealizando que eu iria passar e que eu iria fazer parte da instituição. E poder realizar esse sonho, fazer parte da primeira turma aqui na cidade, para mim foi uma experiência muito marcante e é um orgulho que eu tenho de vida para mim. Ajudaram muito, muito mesmo, pois pelo fato de eu ser uma pessoa mais tímida, retraída, calada, o IF me ajudou bastante nisso, com as aulas também de sociologia com o professor Darlan que influenciava a gente a debater em sala de aula, faziam com que a gente falasse em sala de aula. Várias aulas também de outros professores que faziam esse debate dentro de sala. As vivências dentro do campus e fora dele, como eu dei o exemplo anteriormente da gente ir para almoçar fora num restaurante popular, ir à feira, tudinho, junto com os meus amigos se tornou algo mais fácil para que eu quebrasse essa minha timidez e não só agregasse um conhecimento teórico sobre a vida, mas também agregasse um conhecimento empírico. Várias pessoas. Como eu citei aqui anteriormente, Jadson é um amigo muito próximo, Alexandre é um amigo muito próximo, Douglas é um amigo muito próximo, Ian é um amigo muito próximo, Daniel é um amigo muito próximo. Das meninas, deixa eu ver aqui, tem várias pessoas com quem eu tenho proximidade aqui do IF. Não todas as pessoas. Algumas eu não tenho tanta proximidade assim, a amizade se afastou um pouco, mas a grande maioria, e principalmente das que eu tinha um vínculo mais forte de amizade, tenho proximidade até hoje. São duas, na verdade. Uma delas foi a apresentação de projetos, que teve uma semana tecnológica que a Kelder, na época, acho que isso daí foi no segundo ano, Kelder, na época, fez, a gente deu assim, ideias de projetos para a gente apresentar, e um desses projetos foi sobre eletricidade e tal. Aí eu fiz esse projeto com os meninos da sala, com Jadson, Alexandre, Douglas e Alisson, que eram os meninos que eu tinha proximidade, mais proximidade no curso de informática. E foi um projeto bastante legal, a gente apresentar lá na quadra. Isso daí já foi no prédio do antigo CAIC. E o outro momento marcante foi na aula de filosofia, na época, também no segundo ano, na época que era o professor Antônio, em que ele fez um júri simulado, e para mim, que sempre sonhei em fazer o curso de Direito e ingressar ao mundo jurídico, ter essa prática jurídica no segundo ano de ensino médio, para mim foi bastante marcante. São várias. Além de memórias acadêmicas, de aulas que foram bastante marcantes, de ensinamentos dados na época, de nortes e conselhos de professores que eles davam a gente, de que o ensino, a busca pelo conhecimento é a coisa mais importante que a gente pode fazer. E com o passar dos anos, com o amadurecimento, a gente vai vendo que isso daí é uma verdade. Na época a gente pode até não dar tanta atenção pelo fato de ser mais jovem, de estar ali na empolgação da juventude e tudinho,
mas quanto mais ficamos maduros, vemos a realidade dessa fala, das vivências, das conversas com os amigos, de todos os perrengues passados na, lá na época. E para mim foram vivências únicas e maravilhosas que eu guardo com muito carinho. Várias. As minhas camisas estão guardadas num local sagrado, que eu posso dizer assim, um local sagrado dentro do meu guarda-roupa. Todos os documentos, provas, trabalhos, seminários, certificados, diplomas, estão todos no mesmo lugar, assim como as camisas, está tudo guardadinho, tudo guardado carinhosamente. As camisas, que no começo demorou até um pouco para a gente conseguir, que passou acho que 1 ou 2 meses para que o uniforme nos fosse dado. E tenho até hoje esse primeiro uniforme, que era uma camisa polo da gola verde mais clarinha. Aí quando a gente ganhou, todo mundo, a camisa é massa, não sei o quê, deu, não deu, aí ficava um trocando com o outro por causa do tamanho da camisa. Teve sim, pois o curso de informática me influenciou, derivado dos ensinamentos que eu tive durante o curso, a justamente focar na área de informática. No ano que veio a pandemia, eu busquei outras formações, não uma formação de fato formal, como um bacharelado ou uma licenciatura, mas de cursos de curta duração na área de informática. Não como sistemas digitais em si, mas na área de marketing digital e na área de design gráfico, que também informática abrange. Para além dos conteúdos, como eu disse anteriormente, eu sempre enfatizo isso. O IF ele não forma apenas um profissional, nem apenas um aluno. Ele forma também um cidadão. Várias vivências extracurricular, extraescolar, o IF nos deu essa oportunidade. A mim, principalmente, pelo fato de, como eu sempre falo, eu era bem mais tímido. O IF quebrou um pouco dessa timidez e fez com que eu aflorasse um lado mais comunicativo que eu tenho dentro de mim. Muita coisa para mim foi algo muito importante para mim, pois muita gente sonha em fazer parte dessa instituição. É uma instituição de renome e esse nome que ela tem se faz presente no dia a dia. Ela se prova a cada dia que o aluno entra por esses portões e vê como é o modo de ensino dentro daqui do IF. Toda a estrutura e o suporte que eles dão ao aluno são inimagináveis. Só sabe quem participa, só sabe quem faz parte do IF. E eu sempre digo, quem tiver a oportunidade um dia de ser aluno do IF, abraça essa oportunidade com mãos e pés, com garra e coragem para poder dar o seu melhor dentro da instituição, que dali você vai egressar, vai sair dali com muito conhecimento e muito aprendizado. A minha vida um ano após o IF, no ano de 2019, foi, como eu disse anteriormente, foi um ano meio conturbado, pois eu não estava no curso que eu queria, tudinho, a gente fica meio assim, sem um norte de vida. Eu estava praticamente estudando no curso que eu estava fazendo na época, apenas por estudar mesmo, para dizer que estava fazendo alguma coisa. Quando eu ingressei em administração no ano seguinte, eu já comecei a dar uma melhorada, porém veio a pandemia. E quando veio a pandemia, aquele desejo que eu tinha retraído dentro de mim de cursar direito voltou à tona, pois eu via que, por mais que passasse o tempo, por mais que eu estivesse fazendo uma faculdade boa, num curso bom, tudinho, não era de fato o que eu queria.
Aí, a partir dali eu decidi focar novamente qual seria o norte da minha vida, em retomar tudo isso. Até que no ano passado, em 2022, eu tive a oportunidade de cursar o meu tão sonhado curso, ganhei uma bolsa de estudos e ingressei na faculdade de Direito. A partir dali, minha vida tomou um norte de novo. Eu retomei a ser o que eu realmente queria. A minha vida, foi, dali em diante, deu uma virada de chave que no ano de 2019, 2020 e 2021, eu não imaginava que iria virar minha vida daquela forma. E hoje, graças a Deus, posso dizer que hoje eu estou feliz e realizado com a pessoa que eu venho me tornando ser. Pós-IF, acho que as coisas marcantes que aconteceram nesse período pós-IF foi justamente essa minha realização do sonho de ter passado em Direito, ter conseguido meu primeiro emprego, meu primeiro estágio, de, assim, ter ficado mais próximo à minha família, de ter me tornado uma pessoa mais próxima a eles e também nesse tempo todo ter tido assim um grande avanço na minha maturidade, ter me tornado uma pessoa mais madura, uma pessoa mais adulta, se por assim dizer, uma pessoa que entende mais o que é a vida e que é focada para ter um futuro melhor, para atingir e chegar nos meus objetivos. Meus projetos futuros são bem ambiciosos, digamos assim, porque o curso de Direito para mim nunca foi por acaso. Como eu disse anteriormente, sempre foi ter a minha vida em espelho com a do meu avô. Ele sempre foi meu exemplo de vida, sempre quis seguir os passos dele. E esse curso de Direito para mim é um complemento para que eu possa fazer isso. E após o término, em 2020, no primeiro semestre de 2027, ano que vem já finalizo a administração, pelo fato de eu estar cursando as duas faculdades, eu já quero pensar em, posterior ao curso de Direito, fazer uma prova para juiz, que é o que ele me levou, me influenciou a querer e sempre pensar longe. E no período que eu estiver na advocacia, tentar dar o meu melhor para que eu possa, não o meu melhor não só na atuação, mas também dar o meu melhor nos estudos para ser um profissional preparado e ser uma pessoa que esteja realizada com o que está fazendo. Então, não é só questão financeira, é uma realização de vida e uma realização de projeto pessoal. Então, minha vida é baseada em atingir coisas que vão me realizar, que são prazeres eternos, não prazeres momentâneos. Minha vida é baseada nisso, em fazer uma coisa para que eu esteja realizado e feliz com aquilo por um longo período de tempo, não algo que seja prazeroso num instante. E pelo fato disso, focar para que eu possa ser um bom profissional, uma boa pessoa e ser uma pessoa bastante presente e importante para minha família.